Jesus, bom dia. Irmãos, podem ficar de pé mais um pouquinho. Eu peço para que vocês hoje abram lá em Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Pode fechar teus olhos. Senhor Deus, colocamos a Tua palavra diante da Sua presença. Pai, crendo e sabendo da total autoridade, Pai, que há, Senhor, em Sua palavra. Pedindo que o Teu Espírito Santo fale conosco. Pai, aquilo que o Senhor sabe que é por necessário em nossas vidas. O Senhor que esquadrinha mente e corações, te pedimos, fala conosco. Pai, que o Senhor tenha liberdade no meio de nós, e somente a Tua presença, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém? Podem se assentar. Irmãos, eu acredito que na nossa vida como cristãos, um dos maiores acontecimentos que já houve foi Cristo, Ele ter se aproximado de nós, Ele ter nos chamado para ser filhos, para ser exclusivamente dEle. Só que esse chamado dEle conosco, Ele vai nos elevando, Ele vai nos fazendo a caminhar de glória em glória, Ele vai nos dando entendimento, Ele vai se revelando a cada dia mais para nós. E hoje Deus ele vai mostrar aqui para nós que o nosso relacionamento e o nosso conhecimento com Ele vai nos elevar a um outro passo. E um passo que é fundamental na vida de todos nós que somos cristãos. Amém? Aqui nós estamos lendo um contexto do sermão do Senhor Jesus, ao qual Ele está falando aqui a respeito de falsos profetas, pessoas que professam o nome de Jesus, pessoas que declaram o nome de Jesus, mas que por algum motivo que nós vamos entender não são reconhecidas por Ele. Voltando ali novamente no capítulo 7, versículo 21. Está escrito assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Amém? Irmãos, vamos analisar um pouco essa pessoa, a qual Jesus está descrevendo a nós. Primeiramente, vamos analisar o diálogo. Vamos aqui analisar como essa pessoa, ela chega diante de Jesus. É uma coisa surpreendente, porque a palavra nos mostra aqui que ela chega dizendo Senhor, Senhor. Ali no 22, versículo 22 está escrito assim, muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Nós percebemos aqui que essa pessoa, ela tem uma reverência por Jesus, não é verdade? Ela tem uma reverência, porque essa pessoa ela não chega diante de Jesus de qualquer forma.
Essa pessoa não chega diante de Jesus ali como se fosse um colega de serviço, como se fosse um amigo ali do trabalho. Essa pessoa chega diante de Jesus dizendo a realidade sobre quem Ele é. Jesus é Senhor. E essa pessoa chega descrevendo exatamente a realidade do que Ele é. Só que Ele continua: porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? Amém? Irmãos, aqui a gente consegue identificar algo a mais na vida dessa pessoa. Não somente uma reverência a Jesus, mas nós percebemos também aqui nessa vida e nessa pessoa, dons. Amém? Dons. Porque essa pessoa chega dizendo para Jesus, eu quero que vocês entendam que ela não está mentindo. Essa pessoa ela não chega diante de Jesus com um discurso mentiroso. Jesus não diz que essa pessoa é mentirosa. Ela chega diante de Jesus com um discurso real. Então ela diz para Jesus: não profetizei, não temos nós profetizado em Teu nome. Era um profeta. Era uma pessoa que trazia ali a verdade de Deus, sendo usado por Deus. Mas não somente isso. Em Teu nome não expelimos demônios. Era uma pessoa que tinha um dom de libertação também. Essa pessoa chegava ali no nome de Jesus, e Jesus usava essa pessoa, ou o nome de Jesus era usado por essa pessoa. E ele expelia de fato demônios. Mas ele continua: em Teu nome não fizemos muitos milagres. Se não bastasse profetizar, expeliam demônios. Se não bastasse expelir demônios, faziam milagres. Irmãos, é fácil encontrar essa pessoa por aí? É fácil encontrarmos alguém que tem sobre a vida o dom da profecia, que expele demônios com uma facilidade tremenda, que tem o dom em si de fazer muitos milagres, maravilhas. Inclusive, é até um alerta de Jesus para os últimos dias. Haverão muitos falsos mestres, enganadores, que farão muitas maravilhas e sinais. Por isso que nós não seguimos sinais. Nós não somos daqueles que se deslumbram com maravilhas. Nós somos daqueles que cremos no Senhor Jesus e seguimos a sua palavra revelada por meio do Espírito Santo. Amém? Mas eram dons incríveis. Eram dons que deixaria qualquer um de nós maravilhados a respeito dessa pessoa. Que pessoa era essa que chega diante de Jesus com tudo isso? Mas uma coisa surpreendente acontece no versículo 23. Então lhes direi explicitamente. Jesus, ele vai virar, ele vai se voltar a essas pessoas com tantos dons, e ele vai dizer: nunca vos conheci. Agora vamos olhar agora para Jesus. Nós vemos uma pessoa com uma total reverência a Jesus. Nós vemos uma pessoa transbordante de dons. Mas agora nós vemos Jesus olhando essa pessoa que não está mentindo, expeliu o demônio, profetizou, operou milagres e maravilhas. Ele olha para essa mesma pessoa e ele diz: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Como isso é possível? Irmãos, vocês nunca sentiram temor em ler essa passagem? Vocês nunca ficaram amedrontados ao ler essa passagem? Nunca vocês leram ela e pensaram assim: e eu? E eu? Uma pessoa com tal reverência a Cristo, uma pessoa com tal diversidade de dons, ela é vista por Jesus, e Jesus olha para essa pessoa e fala: eu nunca vos conheci. Mas ele não diz somente isso, ele diz: apartai-vos de mim,
os que praticais iniquidade. Que pecado é esse que ele comete? Que iniquidade é essa? Que essa pessoa, essas pessoas, porque aqui está no plural, que iniquidade essas pessoas praticavam, ao ponto de terem tamanha sujeição ao nome de Cristo, a reverência a Ele, de praticarem tantos dons, executarem tantos dons. E Jesus olhar para essa pessoa e falar: apartai-vos daqui, vós que praticais iniquidade. Iniquidades é pecado, irmãos. Iniquidades é transgressões. Como isso é possível? Eu creio que alguns de nós, ao ler essa passagem, olhou para si próprio e pensou: meu Deus do céu, será que eu estou cometendo isso? Será que eu entro nisso tudo aqui? Será que eu acho que eu tenho dons? Será que eu acho que eu sou bom? Será que eu acho que eu tenho feito o que é certo? E naquele grande dia, eu vou escutar de Jesus: apartai-vos daqui, e não somente apartai-vos, mas eu nem vos conheço. Irmão, se talvez algum dia você lendo essa passagem, você já se perguntou o que houve de errado aqui com essa pessoa, e talvez você não tenha percebido, Deus vai nos esclarecer aqui, qual é o pecado dessa pessoa, o porquê essa pessoa ela não é conhecida de Jesus, e o porquê aos olhos de Jesus, essa pessoa ela pratica tal iniquidade, ao ponto dele pedir para que ela se apartasse dali. Irmãos, eu queria que agora vocês fossem lá para Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Vamos entender um pouquinho do que está acontecendo em Mateus. A gente vai dar um pulo lá em Gênesis, para que seja esclarecido para nós o que acontece ali em Mateus. Gênesis capítulo 22. Amém? Aqui o contexto desse texto que nós vamos aqui dar início, ele fala a respeito de Abraão. Ele fala a respeito de uma situação ao qual Abraão ele passa ali com Deus. Nós sabemos que Abraão é um homem que anda com Deus, nós sabemos que Abraão foi um grande homem de Deus. E a gente vai ver aqui uma situação ao qual ele vive com Deus, na presença de Deus. Gênesis capítulo 22, a gente vai começar a ler do versículo 1 em diante. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Amém? Pode parar um pouquinho aqui. Irmãos, aqui nós vamos ler aqui no momento em que Deus ele está provando Abraão. E Deus prova, irmãos, Deus prova, está escrito aí, Deus prova. Para quem? Para ele? Não, para nós mesmos. Nós passamos por provas, irmãos, para revelar o nosso estado, para revelar quem nós somos, como nós estamos. Abraão ele vai passar agora aqui por uma prova de Deus. E Deus ele é muito específico no que Ele quer. E a gente não vai entrar no contexto da alegoria, mas aqui, na verdade, o que Abraão ele vive, ele passa tudo aqui com teu filho, é uma representação da entrega de Cristo para nós, né? Ele simboliza
a entrega de Jesus, o sentimento de Deus de entregar Jesus para nós. Mas vamos aqui a esse fato em si. Deus ele pede para Abraão, e Deus ele chama Abraão, Abraão responde, eis-me aqui, ali no 2. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho. Irmãos, Deus ele é muito específico. Deus ele pede para Abraão tomar o seu filho, mas não é somente o seu filho. Deus ele não vamos dizer assim, como nós falamos nos nossos dias aqui, Deus não pega leve com Abraão. Abraão, pega ali teu filho. Não, Abraão pega o seu único. Deus querendo lembrar Abraão. Você sabe que você só tem um, né, Abraão? É isso que Deus está fazendo. Você se lembra que você só tem um. Eu quero te lembrar que você só tem um. Amém? Ele fala, pega o teu único filho. Só que ele não diz também, pega o teu único filho, mas ele continua falando o quê? A quem amas. Como que está na de vocês? Hã? A quem muito amas? O que isso mostra? Todo o sentimento que Abraão tinha por essa criança era conhecido por Deus. Todo o apego, todo o amor, todo o sentimento de único, de mais importante ali como ser humano, como pessoa. Deus, ele sabia que aquilo estava no coração de Abraão. Deus sabia aquilo que para Abraão, em termos terrenos, era o mais importante. Deus não pede de qualquer forma. Deus fala, eu quero o único, eu quero o único. Só que também não é o único não, Abraão, é aquele que você ama, porque eu sei que você ama esse menino. Eu sei que você ama, eu sei que o seu coração é colocado nesse garoto, então pega esse garoto que você ama. Irmãos, que situação Deus pedir, coisas para nós, que para nós é de uma extrema importância. Como é difícil lidar com coisas assim. E Deus ele fala ali, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, amém? Vai-te, sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, é o teu único filho, é o filho que você ama, e é você que vai se levantar para trazer para mim. O que Deus está falando para Abraão, é o que? Abraão, vai vir de você o que eu estou pedindo. Vai vir de você. Vai-te. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto. Irmãos, holocausto. Nós já sabemos, lógico, o que isso significa, mas para eles muito mais. Era, e mate o teu filho para mim. Irmãos, vocês imaginam o que é isso? Vocês imaginam, aqui quem é pais, fica um pouco mais fácil de sentir o que está acontecendo aqui. Mas quem de repente não é pai, tem um marido que ama, a esposa que ama, o pai, tem alguém que você tem um apreço, um amor muito grande no seu coração. E você imagina essa situação, de Deus pedindo, e Deus referindo, e Deus falando, eu sei que Ele é o único, eu sei que você ama, eu sei que o seu coração é colocado nele, agora você vai pegar ele, e você vai oferecer para mim. Deus não toma o filho, Deus pede o filho. Irmãos, tem coisas em nossas vidas que Deus não vai tomar não, que Deus vai pedir. Tem coisas que a gente fala assim, Deus, o Senhor faz, está nas suas mãos. Deus vai olhar, não está na minha mão, não, está na sua mão. É você que vai fazer, é você que vai fazer. Porque, irmãos, quando a gente é pego de surpresa, quando a gente de repente tem uma perda, quando a gente de repente tem um dano, irmãos, aconteceu. Eu acabei perdendo. Seja o que for, irmãos. Mas o você desfazer, irmãos, é uma outra coisa.
E Deus, ele fala aqui para ele, vai, oferece um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Sabe quanto tempo que ele espera para fazer? Nenhum. Deus pede, ele levanta e ele vai. Irmãos, ele não fica numa briga com Deus. Ele não fica questionando a Deus. Mas por que Deus? Mas e isso, e mais aquilo outro. Não, ele levanta. Deus pediu, então eu vou fazer o que Deus está pedindo para mim fazer. Ele levanta e ele age e ele vai. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, ele ainda que teve que preparar a lenha. E foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos, olha, irmãos, Deus pede para ele fazer o quê? O que é para ele fazer com o filho? Um holocausto. No nosso dialeto, mandou matar. Ok? Matar e queimar. Sabe o que ele fala para os servos dele? Seguinte, eu estou indo lá levar o meu filho lá, porque Deus pediu para sacrificar e eu vou ter que levar. E terminando lá, eu volto aqui. Sabe o que ele fala para aqueles que estão ao redor dele? Ele fala assim: espera aqui que eu vou lá adorar. Que coração é esse? Adorar. Sabe como que ele entendia o pedido de Deus como uma adoração a Deus? Como uma adoração a Deus. Irmãos, mas aqui a gente vai ter a chave do porquê ele age dessa forma. Ele diz assim: e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, ao seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meus irmãos, imagina essa cena. O garoto, ele começa a perceber que algo está faltando ali. O filho de Abraão, Isaque, ele começa a perceber que as contas não estão fechando. Espera aí, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o monte está aqui para o sacrifício. Meu pai está aqui, que vai fazer o sacrifício. Mas, e o sacrifício? E o sacrifício? 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém? Irmãos, aqui eu não ia entrar, mas não tem como. Olha, vocês imaginem essa cena. Abraão, ele está ali, ele está com seu filho, o coração dele dilacerado. Ele levando ali o seu filho para aquela situação. O filho pergunta: aonde, pai, que está o holocausto? E ele responde: o cordeiro já está preparado para o holocausto. Sabe por quê, irmãos? Porque no fundo, Abraão, e a gente vai ver, ele sabia que Deus não ia tomar o filho dele. Ele sabia que Deus ia entregar o seu próprio filho. O cordeiro, ele significa Jesus. Amém?
o sacrifício não viria de mim, não viria de você. O nosso Pai, Ele não cobrou de nós o sacrifício. Porque se nós morrêssemos pelos nossos pecados, eu morreria pelo meu, você morreria pelo seu, ele morreria pelo dele, ela morreria pelo dela, não haveria morte pela humanidade. E ainda que nós morrêssemos pelos nossos pecados, seriam pagáveis. E Deus, Ele manda o cordeiro, Ele proveu o cordeiro, só que não é um simples cordeiro, é o seu próprio Filho Jesus. É o seu próprio Filho Jesus que Ele entrega. E Ele mostra toda essa relação de Abraão com seu filho, porque é a relação de Deus com Jesus. Ele entrega o seu único filho unigênito para morrer por nós. É o cordeiro que Ele proveu, para que nós pudéssemos ter vida em Jesus. Amém? E Ele continua aqui. 9. Chegaram no lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Amém? Sabe o que Deus está falando aqui para Abraão? Abraão, você me obedeceu. Abraão, a sua obediência tem revelado para mim o seu amor a mim. Abraão, você entregou aquilo de mais precioso porque ele não precisou matar. Deus aceitou o coração de Abraão, porque no coração Abraão já tinha entregue. Abraão já tinha entregue. Então Deus, ele fala ali para Abraão: não precisa, porque você não me negou o teu único filho. Tendo Abraão, 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí, dize-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Irmãos, esse homem, ele é abençoado, a sua descendência é abençoada, é multiplicada, 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 tudo porque esse homem, ele obedeceu, ele foi obediente a Deus. Irmãos, agora eu queria que vocês voltassem novamente lá para onde nós estávamos, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. E onde que uma coisa vai ligar com a outra? Né? De repente você deve estar pensando: o que tem a ver Abraão, né, com os falsos profetas, a entrega do filho, com Jesus não aceitando esses, pedindo para sair de frente dele, que uma coisa tem a ver com a outra. A gente vai entender aqui, creio que vocês já entenderam, mas vamos colocar de uma maneira clara aqui, ali no Mateus capítulo 7, versículo 21, onde nós já lemos, a gente vai ler de novo, está escrito assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem entra? Aquele que faz a vontade do Pai. Irmãos, vamos olhar uma coisa aqui, vamos entender. Vocês percebem que em nenhum momento em Abraão nós enxergamos algum dom?
Vocês percebem que nesse momento em que ele é chamado para entregar o teu filho, nada sobrenatural acontece? Nada sobrenatural Abraão faz? Absolutamente nada. Vocês percebem que Deus fala, entrega o teu filho, ele vai lá, ele pega o filho, acorda de madrugada, coloca a criança, leva os servos, leva lá, se prepara para imolar a criança. Em nenhum momento a gente vê uma atividade aqui sobrenatural de Abraão, algum dom de Abraão, porque o que Deus está querendo dizer aqui, é que esses profetas, eles tinham vários dons, mas eles não tinham obediência, eles não obedeciam à voz de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas por diversas vezes, às vezes a gente escuta pessoas falarem, qual é o meu dom, qual é o meu dom, qual é o meu dom, o seu dom Deus revelará, mas que acima de todas as coisas, esteja a sua obediência a Deus, seja a sua obediência à palavra de Deus, e irmãos, na obediência a gente vai prosseguindo de glória em glória, porque a nossa carne, a carne do homem, ela é inclinada a desviar-se de Deus. O desejo dela é se rebelar contra Deus, o desejo dela é andar em oposição à palavra de Deus, porque nós estamos em um mundo, irmãos, onde tudo está sendo aí relativado, tudo é relativo, é homem, é mulher, é relativo, se nasceu, se sente que nasceu, tudo é relativo, é um caminho que é contrário à vontade de Deus, se pensa, se acha, se quer ser, irmãos, nós precisamos entender que o que Deus, Ele leva em consideração é a nossa obediência a Ele. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer ali em sacrifícios, Deus Ele tem prazer em obediência a Ele. Jesus diz que aquele que obedece e que ouve os mandamentos de Deus, esses são seus filhos. Então quer dizer que eu tenho que obedecer os mandamentos para ser salvo? Misericórdia, irmãos, já não seríamos salvos nunca, porque não conseguiríamos cumprir todos os mandamentos de Deus. Mas o que Deus Ele quer falar conosco aqui nessa manhã, é que Ele quer que a gente venha ter prazer na palavra dEle, prazer na direção dEle, e o desejo de obedecer. Irmãos, não adianta saber, eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu não obedeço. Irmãos, o saber não é fazer. Não é fazer. Essas pessoas, elas sabem que Jesus é Jesus, elas sabem que Ele é Senhor, mas eles não faziam a vontade de Deus, mas tinham dons sobre sua vida, tinham dons, mas não faziam a vontade de Deus, e isso fazia com que Jesus não os conhecesse. Olha isso, irmãos, diante de tanta coisa que nós olharemos como bom nos dias de hoje. Irmãos, se nós descêssemos essa escada, encontrássemos alguém ali embaixo, fazendo maravilhas, executando maravilhas, de repente nós olharíamos aquela pessoa, uau! O que Jesus está querendo dizer aqui para nós é que não tem uau nenhum, meus irmãos, para maravilhas. Deus se agrada naqueles que obedecem a Ele, daqueles que são filhos obedientes. Abraão não usa de nenhum dom para executar esse propósito de Deus, ele simplesmente ouve e faz, com dor no coração, com o coração apertado, porque ele não tem a questão só do filho, ele tem a questão também da esposa. Ele está levando aquela criança, mas ele tem também a mãe da criança. O que vai acontecer? Ele tinha fé de que Deus iria socorrê-lo, mas essa fé que ele tinha de Deus socorrê-lo, ele tinha essa fé pela obediência que ele tinha a Deus, por conhecer a Deus, ele tinha essa fé. A Bíblia diz que ele fala, você vai perceber que ele fala assim, nós iremos adorar e depois voltaremos. Ele sabia que ia voltar com a criança. Por quê? Porque Isaac era promessa, era um pacto de Deus, viria o Messias por ele. Então, a intimidade dele com a palavra de Deus e com Deus, sabia que Deus ele não iria voltar atrás no seu pacto. E ele obedeceu. Quantas coisas que Deus pede para nós, quantas coisas que a palavra de Deus nos revela que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos mudar de lugar, certas coisas que nós colocamos como prioridades, certas coisas que a gente vem querer endeusar em nossas vidas. Irmãos, pode ser filhos,
Pode ser cônjuges, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser tanta coisa. E que muitas vezes Deus, Ele olha para nós e Ele retém, Ele puxa aquilo ali, para que a gente venha revelar a nossa obediência, para que a gente venha mostrar onde é colocado o nosso coração. E aqui, graças a Deus, Abraão, ele revela a obediência a Deus. Já ao contrário dessa passagem que nós vemos. Então, eu creio que tanto vocês, irmãos, né, como a mim, a gente detectou qual era o problema dessa pessoa, desses profetas. Não era o que eles exerciam, mas era o relacionamento deles com Deus. Irmãos, tenha um coração obediente a Deus, acima de qualquer dom. Acima de qualquer dom que haja na sua vida, que haja na minha vida, a obediência a Deus. E é certo, há coisas que Deus pede para nós que sim, nos faz bambear, nos faz nos sentir instáveis, nos dá medo. Mas, meus irmãos, obedeça. A palavra de Deus, Ele diz que ela chega no momento oportuno, no momento certo. Talvez você esteja passando algo assim, talvez você vai passar. Mas o que Deus está querendo falar conosco aqui é que a obediência a Ele esteja acima de todas as coisas. Que a gente não venha temer o que há de acontecer, que a gente não venha temer as consequências, que a única coisa, o único que nós venhamos a temer seja verdadeiramente a Deus, seja somente a Ele. E para fechar, irmãos, eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus capítulo 5, para que a gente veja aqui a importância da obediência. Hebreus capítulo 5. Pode deixar aberto aí, Mateus capítulo 5, mas eu quero só que vocês identifiquem uma coisa. Quando esses falsos profetas, eles chegam diante de Jesus e eles falam, Senhor, Senhor, né? E Jesus, ele pega e fala para eles, né, que não os conhece, e ele diz assim, mas eu orei no teu nome, mas eu expulsei demônio no teu nome, mas eu curei enfermos no teu nome. Aí Jesus fala para ele, aparta-te daqui que não os conheço. Uma coisa interessante é que, irmãos, pensa bem. Repreendido no nome de Jesus. Mas algum de vocês chegam ali na porta do céu, de frente com Jesus, Jesus está aqui. E você chega ali, você olha para Jesus e fala, Senhor. E Jesus, ele olha para você e ele fala assim, eu não te conheço. Não, eu não sei nem quem você é. Aparta-te daqui. O que você fala para ele nessa hora? O que você fala? Alguém aí quer só dar uma tentativa? O que você fala nessa hora para Jesus? Hã? Também? Que mais? Que mais? Irmãos, se eu chegasse diante de Jesus, e Jesus ele falasse assim, eu não vos conheço, eu falaria, é impossível, porque eu te amei todos os dias da minha vida desde que eu te conheci. Não tem como, é impossível. O Senhor fez parte da minha vida, eu busquei o Senhor, eu quis te obedecer, eu quis estar na sua presença todos os dias da minha vida. Irmãos, é que vocês foram pegos de surpresa agora, mas vocês nunca iam falar para Jesus o que vocês fizeram para Ele. Vocês iam falar para Ele que vocês de fato amaram Ele. E vocês percebem que esse não é o diálogo desses falsos mestres? Eles não tinham um relacionamento com Jesus.
Eles não tinham. Por isso que eles não falaram para Jesus a respeito do que Jesus era para eles, mas eles falaram a respeito do que eles fizeram para Jesus. Jesus, ele não quer aquilo que você faça para ele. Jesus, ele quer o nosso relacionamento com ele. Jesus, ele quer o nosso coração para ele. Jesus, ele quer a nossa intimidade, o relacionamento, a verdade. É o que Jesus, ele quer de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque na grande verdade, nada do que nós fazemos, por mais bom que possa ser ou parecer, é no nível do merecimento de Deus. Nós nunca alcançaríamos o coração de Deus por aquilo que nós podemos fazer. O que nós fazemos porque nós amamos Ele. O que Ele quer é o nosso coração. É por isso que Ele fala para Abraão, o seu único filho, ao qual você ama. O que Jesus está querendo fazer ali com Abraão? Você ama Ele e você ama eu. Revela quem está em primeiro. É o amor. Por isso que Jesus ele fala tanto, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, volte, não é os dons, não é as maravilhas, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você faz, é o relacionamento profundo com Jesus. E ali em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, amém? Só explicar aqui para vocês, aqui está dizendo o quê? Que Jesus, quando Jesus ele vai ser entregue, Jesus ele vai ter que morrer por nós, ele vai ser o sacrifício vivo, ele vai ser aquele cordeiro de Abraão, né? Quando ele vai ser entregue por nós, a Bíblia diz aqui que ele chorou, ele suplicou, a Bíblia diz que Jesus quando está ali para ser entregue, ele fala para Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele suor dele pinga sangue, de tamanha aflição. A Bíblia diz que ele estando ainda em carne, ele ofereceu forte clamor com lágrimas, com orações, com súplicas, a quem podia livrá-lo da morte. E a Bíblia diz que ele foi ouvido, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O que é piedade? Era entrega, era obediência às coisas de Deus, aquilo que Deus designou ele. A Bíblia diz que ele orou pedindo socorro, mas a Bíblia diz também que Deus ouviu a oração dele. Ele foi ouvido, embora sendo filho, e além de tudo era filho de Deus. Ele teve que passar pelo quê? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento de Jesus o ensinou a obedecer. Os sofrimentos de Jesus o ensinou a obediência. Meus irmãos, a obediência precisa ser ensinado. A obediência precisa ser gradativa em nossas vidas. A gente precisa aprender a obedecer. A gente precisa aprender a se render a Deus, a se render a Jesus, a ter o nosso coração, a nossa carne gritando, dizendo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. O nosso espírito vai lá e fala, carne, você fica no seu lugar, se você quer ou você não quer, não é problema meu, eu vou seguir a vontade de Deus. Jesus, em meio às lutas que passou, ele aprendeu a ser obediente pelas aflições. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus também estava em carne. Jesus também era tentado, Jesus também tinha sono, Jesus também tinha fome, Jesus também estava propício a desobedecer.
Jesus também estava propício a Deus falar, agora se levante, vá para Cesareia, e ele olhar lá, né, no relógio, não sei nem como é que eles contavam a hora naquele tempo, e olhar e falar, mas eu preciso descansar mais, mas estou cansado, andei tanto ontem, curei tanta gente, mas ele precisou ser aperfeiçoado e obedecer e ouvir a Deus, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, amém? As coisas que nós sofremos e passamos nos aperfeiçoa, irmãos, nos aperfeiçoa, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que Ele é salvador daqueles que lhe Vocês entendem a importância da obediência, irmãos? Irmãos, a obediência ela é fundamental. Aqueles que obedecem são filhos. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Irmãos, se o próprio Jesus, ele precisou ser aperfeiçoado, ele precisou aprender a obediência. Irmãos, imagine a gente. Imagine nós, a nossa luta para obedecer, é uma luta diária, nós precisamos lutar contra a nossa carne, nós precisamos lutar contra nós precisamos de noite, falar, Deus me ajuda a te obedecer, irmãos, porque tem hora que a carne grita, tem hora que a carne não quer obedecer a Deus, e é o clamor, Deus me ajuda a te obedecer, me ajuda a ser obediente, me ajuda a ser teu filho, os dons Deus me dá conforme a sua vontade para a edificação da tua casa, mas eu quero ser obediente, porque do que adianta dons sem obediência? Amém? Jesus não precisou aprender para ter dons, foi derramado, mas ele precisou aprender a ser obediente. Enquanto nós estivermos aqui nessa carne, irmãos, é dia e noite, lutando contra ela, para obedecer a Deus. Mas, irmãos, a boa notícia a palavra de Deus diz que Deus não permite em nossas vidas nada além daquilo que podemos suportar, mas antes Ele vem com o seu escape. Nós podemos ser aperfeiçoados por todas as coisas que nós passamos, todas as lutas. De repente você se pergunta, por que eu passo certas coisas? Por que eu vivo certas coisas? Por que certos ciclos se repetem? Por que eu vivo essas coisas? Para que a obediência seja aperfeiçoada em nós. Assim como Jesus, pelas coisas que passou, a obediência foi aperfeiçoada para que ele conseguisse obedecer a Deus. Que Deus encontre em nós esse coração que está caminhando a cada dia mais rumo a uma obediência mais aperfeiçoada e sujeita a Ele, em nome de Jesus. Amém? Podem ficar de pé.